Amém. Bom dia, uma feliz semana a todos. Que Deus esteja com cada um de nós neste momento. Hoje nós teremos a presença da mensageira escolhida por Deus, Ana Lúcia. Ela é de Jequié, na Bahia, certo? Bem-vinda, Ana Lúcia. Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? É uma alegria Amém. muito grande estar aqui com vocês, para compartilhar a palavra do Senhor e assim aprendermos mais de Jesus, para que a vida de Cristo possa fluir por meio de nossa vida, fluir em nossa vida, amém? Amém. Pode orar conosco? Sim, Eu oremos. não sei se a irmã já conhece o sistema da sala. Começa com com o hino, com a mensagem do mensageiro. Depois temos 3 orações, uma delas é cantada. A seguir, nós temos o momento das considerações, onde todos podem falar um pouco, comentar a mensagem, certo? Ok, Bem? Então, pode orar conosco? sim, Amém. oremos então, oremos. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade solene de estarmos em tua presença. Neste momento, pelos méritos do sangue de Jesus, nos entregamos diante do altar, pedindo perdão por nossos pecados. Pedimos a ti neste momento, Senhor, que nos receba e nos batize com o Espírito Santo. Abra o nosso coração para compreendermos mais uma vez a tua palavra. Abençoe cada irmão e irmã que está conosco. Senhor, nós, humildemente, nos colocamos em tuas mãos, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, ó grande Deus, se faça presente no meio de nós, para que as tuas palavras possam fluir em nossa mente, em nossa vida, operando a obra que o Senhor deseja. Porque há poder em cada palavra que sai de tua boca. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui costumamos dizer: a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, amém. Nós vamos compartilhar a tela e eu gostaria que vocês habilitassem para que eu pudesse compartilhar a tela. Eu vou fechar a câmera, já que eu vou compartilhar alguns slides que nós fizemos. Tá ok? Eu vou fechar a tela, eu vou, na verdade, desligar a câmera e compartilhar a tela. Eu acredito que a senhora já consegue fazer isso. Pode tentar? Eu vou tentar aqui, ok. Conseguem visualizar?
Sim. Ok. Então, o tema que o Senhor Jesus trouxe para nós hoje, para nós refletirmos um pouco, é sobre os venenos do mal e os remédios de Deus. Nós começamos a nossa reflexão mais uma vez trazendo à tona de que o tempo presente, o tempo em que estamos vivendo, de fato é um tempo que é cercado de perigos. É um tempo em que cada passo que nós damos deve ser avaliado com prudência e com a sabedoria divina, para não tropeçarmos nas armadilhas do mal. Porque o mal ele tem se disfarçado de todas as maneiras possíveis. E, de fato, o alvo principal são aqueles que conhecem a verdade do Senhor, para desviar do caminho. Porque a batalha do grande conflito, a cada dia que passa, tem se intensificado. Então, quais são os venenos que o inimigo tem colocado diante do povo de Deus, diante de nós, para nos desviar do caminho? De fato, essa mensagem ela não é nova em si, mas nós vamos refletir sobre alguns elementos que o Senhor gostaria que nós nos atentássemos nessa manhã. Por isso, nós vamos começar aqui com uma reflexão bastante importante. Esse é o nosso ponto de partida e será também o nosso ponto de chegada na nossa reflexão de hoje. É o amor ao eu versus entrega. E a irmã White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 474, nos diz: muitos fariam todo e qualquer sacrifício, menos exatamente aquele que devem fazer, que é entregarem-se, submeterem a sua vontade à vontade de Deus. Disse Cristo a seus discípulos: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Aí está uma lição de humildade. Devemos todos tornar-nos humildes como crianças, a fim de herdar o reino. Amém? Então, Jesus Cristo, com toda a sua vida, em toda a sua vida, cada dia, no livro O Maior Discurso de Cristo, diz que Jesus, ele não viveu para si. Ele vivia, meditava e orava não para si, mas para os outros. E todos os dias, bem cedo, ele buscava uma provisão de força para poder comunicar poder aos outros por meio da cura, da salvação. Porque Jesus, quando operava uma cura, ele operava a cura completa. A cura física, espiritual e a cura mental. E quando nós tratamos de amor ao eu e entrega total, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Nós vamos entender quais são os remédios de Deus para afogar, derrotar o amor ao eu, que tanto tem concorrido para impedir o povo de Deus de chegar à Nova Canaã. Em Apocalipse 3,18, eu acredito, todos abriram? Apocalipse 3,18 é o texto que nós vamos nos centrar nessa manhã. E aqui nós temos a mensagem do Senhor, a igreja de Laodiceia, que é a igreja cujo período profético inicia em 1844, povo do juízo, povo julgado, o significado do nome dessa igreja, né? Povo do juízo, povo julgado. E para essa igreja, o Senhor ele envia uma mensagem de amor, uma mensagem de alerta, uma mensagem para que as pessoas que vivessem nesse período profético pudessem abrir os olhos a fim de não caírem nas armadilhas de Satanás. Então, em Apocalipse 3,18, Jesus ele dá um conselho
precioso quando diz: aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e não se mostre a vergonha de tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, para que possas ver. Todos nós conhecemos a carta à igreja de Laodiceia. E como nós conhecemos o texto, nós vamos nos concentrar nesse versículo, Apocalipse 3,18, é o remédio de Deus. Jesus Cristo a essa igreja, ele traz uma mensagem de alerta, de advertência, uma mensagem em que fizesse com que essa igreja acordasse para a sua real necessidade, para a sua verdadeira condição. Então, Cristo denuncia que nesse período profético, principalmente, a igreja estaria passando por um momento bastante conturbado por conta da mornidão, da frieza espiritual. E a irmã White diz que essa carta, à igreja de Laodiceia, ela é direcionada, aplica-se ao povo que professa crer na verdade presente. E a irmã White continua dizendo no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 476, que a maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhes o zelo. E Deus deu a conhecer que queria que os homens localizados no... Deus deu a conhecer que queria que os homens localizados no grande coração da obra corrigissem o estado de coisas ali existente e se mantivessem como fiéis sentinelas em seu posto de dever. Então, Deus dá essa mensagem para que os seus servos, aqueles que estão na obra, percebam a condição de seu coração, para assim, em Deus, buscarem a correção e se manterem fiéis sentinelas em seu posto de dever. E aqui diz que Deus deu-lhes luz acerca de todos os pontos, para instruir, animar e confirmar esses homens, segundo o caso exigisse. Apesar de tudo isso, porém, os que deviam ser fiéis e verdadeiros, fervorosos no zelo cristão, de temperamento benévolo, conhecendo e amando sinceramente a Jesus, encontram-se a ajudar o inimigo em enfraquecer e desanimar aqueles a quem Deus está usando para edificar a obra. Ela diz que esta mensagem aplica-se a esta classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Nós percebemos aqui uma armadilha perigosíssima. É que o Senhor exige de nós fidelidade e uma sincera consideração acerca da verdade. Que tenhamos um fervoroso zelo cristão, um temperamento benévolo, que amemos e conheçamos a Jesus de maneira sincera e ardorosa. Caso contrário, aqui deixa bem claro, que, caso contrário, estaríamos ajudando o inimigo em sua obra, de enfraquecer aqueles que estão atuando para edificar a obra do Senhor, a causa de Deus. E quais são os venenos do mal que são apresentados nessa mensagem? E vamos analisar um pouco mais, porque essa mensagem é bem conhecida, analisarmos um pouco mais sobre os remédios do Senhor para nós hoje, que estamos vivendo às margens de Canaã. Então, o primeiro veneno do mal que percebemos nessa carta apresentada por Jesus é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho vão gerar algumas atitudes e sentimentos e depois pensamentos e atitudes. Por exemplo, autocompaixão, autocondescendência. Então, todo egoísta e orgulhoso, ele tem a tendência de se proteger, não enxergando-se, não permitindo a correção, rejeitando toda e qualquer advertência ou toda e qualquer colaboração do Senhor que fira, na verdade, os seus desejos próprios,
ou que fira alguma coisa que ele está protegendo ali no seu eu. E a irmã White fala na página 476 do livro, Testemunhos Seletos, volume 1, o seguinte: aos homens a quem pretende que ocupem posições de responsabilidade, Deus revela misericordiosamente os ocultos defeitos que têm, a fim de se olharem interiormente e examinarem com olhos críticos as complicadas emoções e atitudes do próprio coração, verificando o que está errado. Então, aqui nessa carta, Jesus Cristo, ele revela a condição de uma igreja para que cada pessoa individualmente se autoanalise e perceba quais são as suas falhas de caráter, quais são emoções e atitudes do próprio coração, do coração não convertido, verificando o que está errado. E Jesus faz isso por amor. Os ocultos defeitos precisam ser vencidos para que assim andemos como Cristo andou. E aqui também diz que em sua providência o Senhor leva os homens a situações em que lhes possa provar a força moral e revelar os motivos de suas ações, de maneira que desenvolvam o que é bom em si mesmos e afastem de si o que não presta. É vontade de Deus que seus servos se familiarizem com o mecanismo moral do próprio coração. Para isso fazer, permite frequentemente que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Então, uma das maneiras que o Senhor permite que nós olhemos para os nossos defeitos, que aqui a irmã White fala de defeitos ocultos, coisas que nós estamos ainda protegendo em nossa vida, que ou possamos estar protegendo inconscientemente, complicadas emoções e atitudes do próprio coração, para que o Senhor possa retirar isso, para que possa nos confrontar, para que analisemos, ou para que Ele possa testar, provar a nossa força moral e revelar o motivo de nossas ações. Ele nos leva ao fogo da aflição. Ele nos leva ao fogo da aflição para sermos purificados. De fato, todos nós que estamos aqui nessa sala, com certeza todos nós temos passado pelas provações nesses últimos dias. E percebemos que, dia após dia, o Senhor tem colocado novas provações em nosso caminho. Mas por que isso tem acontecido? Porque o Senhor nos ama, porque Ele quer nos corrigir. E Ele pretende que, por meio dessas provações, por meio do fogo dessas aflições, sejamos purificados e nos assemelhemos a Ele. Então, primeiro veneno é egoísmo e orgulho, é a autocondescendência, a autocompaixão, a autocomplacência, é às vezes não reconhecermos que temos aquele ponto a ser corrigido em Jesus e permanecermos com aquele ponto, levando ele para o futuro, deixando que ele persista em nosso dia a dia, e aquele ponto vai nos arruinando. Esse é um perigo, é um veneno. Mas Jesus oferece a fé e o amor. É o primeiro remédio que ele nos dá, a fé e o amor. E aqui diz que amor divino e fé pura, a fé pura que opera pelo amor, é o que Cristo nos dá primeiro. Por que Cristo nos dá primeiro amor e fé? Porque, de fato, o amor é o princípio do céu, o princípio do reino eterno é amor. No livro Maior Discurso de Cristo, quando nós lemos ali, quando nós vamos estudar o Sermão da Montanha, quando trata-se do amor, nós vamos perceber que não só amor ao próximo ou aquele que está conosco que não nos prejudica, mas o amor aos inimigos. A irmã White diz no livro O Maior Discurso de Cristo que o amor aos inimigos é a insígnia daqueles que vão morar com Cristo. Então, o amor é a insígnia, ou seja, é como se fosse o troféu, é a marca. É a marca, o amor é a identidade do caráter cristão, amor divino. E o amor, ele está ligado à fé. Só pode amar a Deus quem tem fé em Deus. E só tem fé quem desenvolve, de qualquer forma, um amor a Deus. E no Testemunho Seletos, volume 1, página 478, diz que o ouro aqui recomendado, como tendo sido provado no fogo, é o amor.
Ele enriquece o coração, pois foi limpo até tornar-se puro. E quanto mais é provado, tanto mais intenso é seu brilho. Deus, ele prova também o amor em nosso coração. Deus prova o amor para que esse amor não seja confundido com amor humano, com esse amor condicional. O amor humano, ele é circunstancial, ele é condicional, mas o amor de Deus, ele é puro. O amor de Deus, ele não analisa, ele não olha, não mede circunstâncias, nem tempo e lugar. Então, o amor que o Senhor Jesus, ele requer de nós é o amor que flui de seu próprio coração. É o amor puro, provado no fogo. Esse amor é poder, enriquece o coração. Por isso que Jesus diz que isso é riqueza. Ele fala, compre amor para que sejas rico. Uma pessoa que não ama verdadeiramente o seu próximo, que não ama verdadeiramente, primeiramente a Deus, quem não ama primeiramente a Deus não consegue de fato amar o próximo. E quem não ama a Deus não consegue amar os seus inimigos, porque só compreendendo a relação que Deus tem conosco, a ponto de ter entregado tudo por amor sem merecermos, e ele entregou tudo quando éramos inimigos dele, só compreendendo essa relação de Deus para conosco é que podemos amar os nossos inimigos. Então, Jesus Cristo, ele coloca ali no livro O Maior Discurso de Cristo essa condição. Jesus Cristo, vocês conseguem me ouvir ainda? Sim, irmã. Ok, ok. Houve uma interferência aqui, mas vamos continuar. Então, Jesus Cristo, ele coloca essa condição para nós. Não apenas amar aqueles que nos beneficiam, mas amar o inimigo. Essa é a insígnia do reino eterno. E o amor está ligado à fé. À fé. Porque a fé é, de fato, o combustível que nos mantém ligados a Deus. E a irmã White fala muito sobre justificação pela fé. Quem não leu ainda, é, é muito válido adquirir, ler o livro Estudos sobre Fé, de Jones e Wagner. Vale super a pena. Então, sobre a fé, a irmã White diz, Fé e Obras, página 25, o seguinte: há o perigo de considerar que a justificação pela fé concede algum mérito à fé, ou seja, não há nenhum mérito à fé. Quando aceitamos a justiça de Cristo como um dom gratuito, somos justificados gratuitamente por meio da redenção de Cristo. O que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. É uma aprovação do entendimento das palavras de Deus que leva o coração a uma voluntária consagração e serviço a Deus. E eu vou pegar aqui a última parte que diz: fé é entregar a Deus as faculdades intelectuais, submeter-lhe a mente e a vontade e fazer de Cristo a única porta de entrada no reino dos céus. Fé é entrega, mas a fé, ela precisa estar ligada ao amor, porque não há entrega total se não há confiança, e a confiança é gerada no relacionamento. Relacionamento requer, né, amor. Por isso que Jesus coloca o ouro como dois elementos principais, fé e amor. E ele fala que a fé e o amor nos deixaria ricos, ricos. Então, a verdadeira riqueza é a fé e o amor. Enquanto a igreja de Laodiceia estava envolta com as vestes da justiça própria, Jesus Cristo ele tem fé e amor. A fé revelada na justiça de Cristo para vestir essa igreja para que seja rica. Ainda sobre a fé e amor, na meditação matinal Recebereis Poder, página 183 diz: por meio da nossa relação de amizade e familiaridade com seres humanos como nós mesmos, podemos exercer uma influência que eleva os que estão unidos numa esperança e fé comum em Cristo Jesus. Podem ser uma bênção uns aos outros. Jesus diz: assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. O amor não é simples impulso, emoção transitória, dependente das circunstâncias. É princípio vivo, poder permanente. A alma se nutre pela corrente de amor puro que flui do coração de Cristo como fonte que nunca falha. Romanos diz que Deus derrama o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi
outorgado. Então, amor, o puro amor, ele só pode ser encontrado na fonte que é o próprio Deus. Amor verdadeiro e puro só em Deus. Não, para amarmos ao próximo e amarmos todas as pessoas que nos cercam, inclusive os nossos inimigos, precisamos a cada dia diante do altar do Senhor suplicar pelo derramamento do amor em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E, avançando um pouco mais, nós percebemos que o segundo veneno que está relacionado ao primeiro que o inimigo nos oferece é a justiça própria. Justiça própria. O povo de Israel não chegou a Canaã terrestre porque em tudo que o Senhor falava, eles respondiam para Moisés ou para Josué ou para os profetas. Eles diziam assim, tudo que o Senhor disse, nós faremos. Eles diziam assim, nós faremos. Mas aquele povo, ele professava esse nós faremos sem a guia de Cristo, sem a justiça de Cristo. Aquele povo queria pelos próprios méritos, por sua própria capacidade, por sua própria força entrar em Canaã. E por sua própria força, aquele povo dizia que iria obedecer a Deus, por isso eles diziam, nós faremos. Então, era exaltação do eu, era exaltação das obras e méritos, fazer coisas para herdar a vida eterna. Né? Como o jovem rico que perguntou, o que farei, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Então, ele queria fazer coisas para comprar a vida eterna, e nós sabemos que a vida eterna unicamente pelos méritos do sangue de Cristo, pela justiça de Cristo a nós imputada. Então, é o veneno do mal que nos tem rodeado também, de forma talvez imperceptível para aqueles que conhecem a fundo essa mensagem. A mensagem da justificação pela fé é uma mensagem que tem sido pregada, pelo menos em alguns, pelo menos não assim de uma forma totalmente generalizada, mas ela tem sido levantada, tem sido pregada, ela tem sido considerada nesses últimos dias, porque é a mensagem que, de fato, nos prepara para viver as últimas provas e chegarmos a Canaã. A mensagem da justificação pela fé. Então, o remédio de Cristo para a Laodiceia nesse sentido está no verso onde ele diz, né? Compre também vestes brancas para que te vistas e não se manifeste a vergonha de tua nudez. Então, Cristo aqui fala das vestes brancas, que é o caráter de Cristo, que é a justiça de Cristo imputada a nós. E no Testemunho Seletos, volume 1, página 477, a irmã White diz que os vestidos brancos são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Então, aqui já fala da justiça comunicada, porque a primeira fase da justificação é a justiça imputada de Cristo a nós, porque ele imputa a sua justiça para perdoar os nossos pecados, mesmo sem merecermos e sem nada fazermos, pelo fato de aceitarmos pela fé os seus méritos e o seu sacrifício expiatório. Então, Cristo imputa a sua justiça sobre nós, mas ele também requer de nós a segunda fase da justificação, que é o fato de nos comunicar, poder, ele nos comunica essa justiça para que nós andemos em pureza de caráter. Então, aqui já fala da justiça comunicada, que é a segunda etapa, que está relacionada totalmente à primeira da justificação pela fé. Então, os vestidos brancos são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. É, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que só se pode comprar de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Então, quando nós colocamos em nosso coração a disposição de obedecer, Cristo, ele comunica a nós a justiça, que é a justiça santificadora. É a vestimenta de textura celeste, não as folhas de figueira, mas pelas vestes do Cordeiro é que seremos vestidos, é o nosso traje para adentrar no grande banquete, na ceia do Senhor. Bem, e aqui a irmã White continua dizendo o seguinte, que a compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que ele nos propõe. A verdadeira graça que é de inestimável valor e que resistirá à experiência da provação e da adversidade, que só se obtém pela fé e pela humilde obediência apoiada pela oração. Então, essa graça que Cristo oferece, essa justiça comunicada, é
é o que Cristo nos oferece pela humilde obediência apoiada pela oração. Humilde obediência, porque obediência é por meio de Cristo. O terceiro veneno é a opinião baseada em suposições. Nós estamos em um momento perigoso e por mais que estudemos a palavra, somos tentados em um momento ou outro a agir conforme as nossas próprias convicções, o achismo, nos basearmos também em opiniões alheias. Às vezes a gente quer tomar conselho de pessoas que talvez elas não dariam o conselho mais acertado, então a gente às vezes se apoia muito em opiniões humanas, às vezes as pessoas se apoiam muito em opiniões dos líderes ou naquilo que elas acham em suas interpretações, e muitas vezes pode haver uma indisposição para buscar a orientação do Senhor. Isso aí é o que o inimigo também coloca sobre Laodiceia, que é a cegueira. Cristo falou, né? Estás cego. E o que é que Cristo nos oferece para banir de nós essa tendência a considerarmos as nossas opiniões? Ele oferece o colírio. E ele fala, olha, eu te ofereço colírio para que vejas. Verdadeiramente, amados e amadas, só poderemos enxergar a nossa condição, a condição do mundo, só poderemos enxergar, ouvir a voz de Deus com o colírio celeste. A irmã White diz que o colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a distinguir entre o mal e o bem e perceber o pecado sob qualquer disfarce. A irmã White tem uma citação que diz que, nos últimos dias, o erro estaria tão misturado com a verdade que só aqueles que têm o discernimento no espírito não serão enganados. Então, esse discernimento no espírito é esse colírio que o Senhor nos dá para esse tempo tão perigoso, que é o tempo que estamos vivendo desde 1844, quando começa o período profético da igreja de Laodiceia. E aqui diz que Deus deu à sua igreja olhos aos quais requer dos crentes que unjam os olhos com sabedoria, para que vejam claramente. Muitos, porém, se pudessem, tirariam os olhos da igreja, pois não quereriam que suas ações viessem à luz para não serem reprovados. O colírio divino comunicará clareza ao entendimento. Cristo é o depositário de todas as graças. Então, esse colírio é buscado em Jesus. Ele é a fonte do discernimento, da sabedoria, da graça que nos habilita a distinguir entre o bem e o mal, a distinguir o pecado que se disfarça, até pecados que podem estar disfarçados em nossa vida, e o pecado, ele às vezes se disfarça de coisa boa. Às vezes podemos realizar obras boas com intenções que, no fundo, podem ser egoístas. Então, em tudo isso, precisamos nos vigiar. Precisamos esquadrinhar o nosso próprio coração a cada dia para vencer como Cristo venceu. No livro Temperança, página 111, e vários livros da irmã White, Jesus deixa bem claro na carta à Laodiceia que o vencedor sentará no trono. Ele fala, como eu venci, nós podemos vencer como Cristo venceu. E isso é muito, mas é muito significativo para nós. Isso é fortalecedor, animador para nós. Podemos vencer como Cristo venceu. Com ele, sempre olhando para ele, colocando ele como o alvo, a meta, o soberano. E aqui diz o seguinte, Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade, do poder dos artifícios de Satanás. O homem precisa trabalhar com sua força humana, ajudado pelo poder divino de Cristo, para resistir e vencer a qualquer preço. Em outra parte também, a irmã White diz que o homem coopera, Deus opera. O homem coopera, Deus opera. A iniciativa de buscar o homem é de Jesus, mas o homem precisa aceitar, contra a nossa vontade, Jesus não pode trabalhar em nosso coração. É por isso que ele diz em Apocalipse 3, o verso 20, eis que estou à porta e bato. Então, nessa mesma mensagem, Cristo diz, olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou fazer a obra com a sua cooperação. O homem coopera, Deus opera. E aqui diz que, em resumo, cumpre ao homem vencer como Cristo venceu. E então, mediante a vitória, que é seu privilégio obter pelo todo-poderoso nome de Jesus, pode tornar-se herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, podemos vencer como Cristo venceu, nos tornar, mediante a vitória que é o nosso privilégio obter. Mas como podemos obter a vitória?
pelo todo-poderoso nome de Jesus. É por Jesus que podemos vencer como ele venceu. E quase finalizando, aí eu vou deixar aqui 2 citações para a nossa reflexão. Que Deus está operando em nós a obra de purificação. Quantos de nós temos chorado diante do altar do Senhor, diante do Santo dos Santos? Quantos de nós temos elevado a Deus o incenso de nossas orações, suplicando a Deus uma purificação de nossa vida? Porque entendemos que o tempo da purificação é este. E entendemos que, se passar esse tempo, Cristo pode dizer assim: e passou-se o tempo da tua visitação, como aconteceu com Jerusalém. Então, esse é o tempo da purificação. E como é que Deus tem nos purificado? A cada um de nós. Eu sei que isso tem acontecido com cada um de nós. Testemunhos Seletos 480 diz, Testemunhos Seletos, volume 1, 480. A obra de podar e limpar, a fim de prepararmos para o céu, é uma grande obra. E custar-nos-á muito sofrimento e provação, pois nossas vontades não se acham sujeitas à vontade de Cristo. Precisamos passar pela fornalha, até que o fogo haja consumido a escória e estejamos purificados e reflitamos a imagem divina. Os que seguem as próprias inclinações e são regidos pelas aparências não são bons juízes do que Deus está fazendo. Acham-se cheios de descontentamento, veem fracasso onde em verdade há triunfo, grande perda onde há ganho. E como Jacó, estão prontos a exclamar: todas estas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42, 36. Quando as próprias coisas de que se queixam estão todas operando juntamente para o seu bem. Amados, Deus está nos purificando. E às vezes nós vemos fracasso onde, na verdade, é a obra do Senhor em nosso benefício. Nós temos perdido muitas coisas. Muitos de nós já renunciamos e já perdemos muitas coisas. E muitos têm perdido as coisas materiais, principalmente, e eles acham, como Jacó, todas essas coisas de Deus vieram sobre mim. Mas a irmã White diz que essas coisas que às vezes nós nos queixamos, essas perdas, todas estão operando juntamente para o nosso bem. Porque Deus, ele sabe o melhor para nós. E por meio desse sofrimento e provação, ele está nos purificando, podando e limpando, nos preparando para o céu. E aqui a última citação diz: não havendo cruz, não há coroa. Como pode alguém ser forte no Senhor sem provações? Para termos forças, precisamos de exercício. Para possuir fé robusta, importa que sejamos colocados em circunstâncias em que nossa fé seja exercitada. Nós precisamos de uma fé, da fé de Jesus. Precisamos da fé de Jesus para que enfrentemos o nosso eu. Nós precisamos da fé de Jesus para vencer no poder da palavra. Nós precisamos da fé de Jesus para não condescendermos com as nossas vontades que nos arruinam, mas para operar a entrega total. Permitir que Jesus Cristo guie todas as coisas. Quando Cristo guia todas as coisas, de fato, nós iremos perder muitas coisas, deixaremos muitas coisas para trás, inclusive bens materiais, emprego, posições, títulos, mas isso é necessário. E Paulo um dia disse: perdi tudo por amor a Cristo. E Paulo, em outra ocasião, também disse: porque nada trouxemos e nada levaremos. A irmã White diz: só o caráter é o que irá contar no julgamento de Deus. Só o caráter é o que será levado para a eternidade. Ou morte eterna, ou vida eterna. Só o caráter, nada mais. Então, que no poder do Espírito, peçamos a Deus a cada dia que Ele opere e nos dê a fé inabalável de Jesus, o amor de Jesus, as vestes de justiça e o discernimento coleiro espiritual. Porque breve o Senhor voltará. E o desejo de cada um de nós que estamos nessa sala é contemplar a face do Salvador. É o nosso desejo. E que Ele nos prepare, porque Jesus Cristo, Ele teve toda uma vida de amor e fé. Ele vivia para o Pai, pelo Pai, conforme a vontade do Pai. Ele falava: eu não vivo para mim mesmo, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai.
E nós precisamos, como Cristo, viver centrados no Pai. E Cristo venceu. Se nós olharmos para as últimas cenas da vida de Cristo, um dia eu estava fazendo ano bíblico e Deus me mostrou que os 3 momentos das últimas cenas da vida de Cristo são os 3 momentos que a igreja irá passar. E só poderemos passar se tivermos esses elementos, o remédio que ele nos dá para esse último tempo profético. Cristo, ele viveu o pré-tempo de angústia lá no Getsemane, ali era o pré-tempo. Ele viveu o tempo de angústia depois que ele foi preso e ele foi julgado ali pelo Sinédrio e depois por Pilatos, Herodes. Ali foi o tempo de angústia, quando Pedro também negou. E Cristo viveu o tempo de angústia qual nunca houve. O tempo de angústia qual nunca houve foram as cenas finais, na via dolorosa até a crucificação. A Igreja de Cristo passa por esses 3 momentos. Um pré-tempo de angústia, depois um tempo de angústia e um tempo de angústia qual nunca houve. Mas no tempo de angústia qual nunca houve se levantará Miguel. E no tempo de angústia de Cristo, qual nunca houve, a gente vê ali que Deus, ele não pode interferir naquele momento. No tempo de angústia qual nunca houve, em nossa condição, estaremos sem um intercessor. Jesus Cristo, ele também não tinha ali, não podia receber a ajuda do Pai para que a obra se completasse. No último momento de nossa vida, não teremos mais um intercessor. Teremos, com certeza, a ajuda dos anjos do Senhor. Jesus Cristo, ele tinha anjos que estavam ali, mas não podiam fazer nada. Nós teremos também anjos que estarão conosco. Mas uma coisa deve ficar bem claro. Para nós conseguirmos chegar até o fim e vencer como Cristo venceu, nós precisamos nos preparar hoje, permitir a morte total do eu, para que a vida de Cristo seja reproduzida em nós, que a imagem de Cristo seja reproduzida em nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Obrigada, Ana Lúcia, por se permitir ser usada pelo Espírito Santo do Senhor para trazer essa mensagem para todos nós, que tocou o nosso coração e despertou as nossas mentes. Neste momento, então, vamos para as orações. Você fica com a primeira, Ana. A seguir, quem gostaria de fazer a segunda oração, por favor? Ninguém fizer, eu faço. Se ninguém ficar e fazer, eu posso fazer. Amém, Terezinha. Muito obrigada. Então, a Ana faz a primeira, a senhora faz a segunda e depois uma oração cantada. Oremos, então. Oremos. Santo, justo, eterno Deus, nosso Pai querido, o Deus que nos ama com um amor que muitas vezes é incompreensível aos nossos olhos. Louvado seja o teu nome por tua palavra, que é viva e eficaz. E a tua palavra diz que tudo o que o Senhor nos pede para fazer é porque o Senhor já concedeu poder se buscarmos para que a obra seja operada em nossa vida. Então nós cremos, por teu poder, que o remédio que Jesus Cristo nos dá para impedir que sejamos tragados pelas armadilhas de Satanás, nós cremos que no teu poder esses remédios são realidade em nossa vida pelos méritos do sangue de Jesus. Senhor, que nossa fé seja exercitada, que a nossa fé a cada dia cresça em Ti, que não duvidemos de Tuas orientações, de Tua palavra, porque tudo que o Senhor traz para nós, diante de nós, é o melhor. Maravilhoso Deus, retira de nós todo o resquício de condescendência, de proteção do eu, de autocomiseração, mas em nome de Jesus, que a justiça de Cristo imputada
a nós, nos dê o senso de que devemos viver para ti, viver por ti, para servir. Que não nos poupemos, que não queiramos nos proteger de fazer aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, mas que vivamos para salvar, para abençoar, porque essa é a nossa missão. Maravilhoso Deus, pedimos a Ti discernimento, que é sabedoria. Pai, o inimigo ele tem se disfarçado. E só com o colírio celestial poderemos identificar os seus enganos. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, limpa a nossa mente, tira todo embotamento para que visualizemos as artimanhas do enganador e para que andemos em teu caminho e tão somente em teu caminho. Senhor, nos guarda de pecar contra ti. Nos guarda das tentações. E que a cada dia o nosso maior desejo seja ser um com Cristo, assim como Cristo era um contigo, ó Pai. Fica conosco, nos dá a porção dobrada do teu Espírito, nos dá a chuva serôdia, Senhor, para cumprirmos as tuas obras, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso, majestoso, glorioso e poderoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. Nós agradecemos imensamente ao Senhor, porque cada manhã o Senhor envia os teus santos anjos para nos despertar, para nos chamar, para termos, ó Pai, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. O Senhor procura cada madrugada encontrar-se com cada um de nós. Nós te agradecemos pelo teu chamado, nós agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai infinito, Pai poderoso, ouve a oração da tua filha, Pai, ouve a oração da tua serva. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo, suplico ao Senhor, sonda o coração e a mente de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão reunidos aqui nesta sala, nesta manhã. Sonda o nosso coração. O Senhor sabe quais são as nossas fraquezas. O Senhor sabe, Pai, quais são as ciladas que o inimigo tem armado para cada um de nós. Quais são as nossas batalhas, nossas lutas, nossas provações. O Senhor sabe quais são as nossas quedas. Nós queremos clamar, suplicar o teu perdão. Nos perdoa, Pai, onde nós temos caído, onde nós temos vacilado. Nos perdoa, Pai. Nós queremos ser fortes e poderosos no Senhor. Por isso estamos aqui, Pai, de joelhos, clamando, implorando, suplicando o teu poder. Derrama, ó Deus, sobre nós o teu Espírito Santo. Nós queremos fazer parte do teu remanescente, do teu remanescente. Nós queremos fazer parte do teu povo escolhido, daqueles, ó Pai, que vão estar de pé naquele glorioso dia da manifestação da glória de Jesus. Queremos dizer, esse é o nosso Deus, a qual nos aguardávamos. Pai, por misericórdia, nós somos assolados cada dia por tentações, por provações, por cilada, Pai, que nós não temos força de nós mesmos para vencer. Mas aqui estamos, Pai, imploramos ao Senhor, em nome de Jesus, nos dá poder, Senhor, nos dá força para nós vencer o nosso eu, para nós vencer nossas paixões baixas, nosso apetite, para nós vencer o pecado e sermos vitoriosos cada dia no Senhor. Pai Santo, por misericórdia, eu clamo, Senhor, cura as enfermidades, as moléstias e enfermidades dos teus filhos, ó Pai, que tem assolado o teu povo, e nos ajuda a viver, Pai, obedecer. A luz que o Senhor tem dado a nós, a luz da reforma de saúde, a mudança dos hábitos, nos dá poder, Pai, porque nós possamos obedecer a tua voz, obedecer as advertências, os conselhos que o Senhor tem enviado para cada um de nós. Nos ajuda, nos dá poder, para que cada um de nós possamos viver cada raio de luz que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nos dá poder, Pai. Nos batiza com o teu Santo Espírito. Quero colocar nas tuas mãos a tua serva, que neste momento, Pai, que nesta manhã se deixou, se entregou para que fosse em tuas mãos instrumento para trazer essa mensagem tão poderosa para cada um de nós nesta manhã. Toma ela em tuas mãos. Eu não a conheço, muitos aqui não a conhecem, mas o Senhor a conhece desde o ventre da mãe dela. Ó Pai, sonda o coração e a mente dela e supra as necessidades dela. Fortalece, ajuda e faz dela cada dia uma missionária do Senhor. Nós rogamos essas bênçãos, a te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Meu Senhor, venho a ti, pois quero mais amor para o meu viver. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu. Eis a força e proteção. Eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero adorar somente a ti. Amém. 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 Neste momento, então, está aberto os momentos das considerações. Quem gostaria de considerar, por favor, levante a mão ou abra o microfone. O que o Espírito Santo falou ao seu coração. Rose, bem-vinda. Bom dia, irmãos. Boa semana. Bom dia. Eu quero só comentar que na hora que ela falou, eu lembrei de acho que teve uma outra pessoa aqui na sala também, falou que a gente deve amar o inimigo, né? E que, lembrando, deve amar a pessoa, né? Porque muitas vezes, independente se é inimigo ou não, né? Porque muitas vezes a gente tem um ente querido em casa e às vezes faz alguma coisa, ou uma pessoa próxima, alguém da família, que às vezes age, né, de maneira assim, que não é bacana, né? Irritando e tal, ou tipo assim, que não é de Deus. Então, aí eu lembrei que muitas vezes a gente tem que amar, né? Porque às vezes não é a pessoa ali, a gente sabe que às vezes é o inimigo que está instruindo ali, né? A pessoa. Então é muito interessante mesmo a gente tem amar o inimigo, né? E também o próximo também, que muitas vezes irritam a gente. E muitas vezes também, às vezes, a gente pode ser que a gente irrita a pessoa, né? Então, mas que amemos o próximo, né? Independente se for inimigo ou não. Lembrando que não, né? Como a pessoa falou, quando não é de Deus, geralmente, eu não sei, geralmente, deve ser regra, né? Que está induzida não pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito do próprio inimigo, né? De Satanás. É verdade, irmã. É verdade. E Jesus nos ensinou a ter empatia, né? Pelo nosso próximo. Se colocar no lugar e não fazer aquilo que nós mesmos não gostamos que façamos conosco, né? E é por isso que é lei, né? O amor ao próximo. Terezinha, seja bem-vinda, minha filha. Bom dia a todos. A mensagem toda foi boa, né? Muito maravilhosa. Uma mensagem muito profunda, muito tocante, né? Muito importante. E o tempo que ela estava pregando, todo eu fiquei meditando a importância, o quanto nós precisamos de buscar de Deus, né? O amor de Jesus. E eu fiquei imaginando o quanto o nosso amor é imperfeito, quanto nós somos, assim, pelo menos eu, né? Eu fiquei meditando o quanto nós somos dessemelhantes de Jesus, diferente de Jesus. Nós precisamos de buscar. Eu tenho buscado, eu tenho clamado muito a Deus, né? Para que Deus possa pedir a Deus que impute em mim o caráter de Jesus, o amor de Jesus, me ensina a amar. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me ensina a amar, perdoar e compreender. E o que a irmã Rose comentou foi o que também me impressionou bastante, né?
porque a gente muitas vezes a gente esquece dessa fala de Jesus, desse ensinamento de Jesus, que ele fala, né, que nós devemos de amar os nossos inimigos. Então, quando nós olhamos, né, refletindo na palavra de Deus, a gente medita ali na situação de Estevão, né, quando estava sendo apedrejado, foi julgado injustamente, condenado injustamente, né, executado injustamente, e quando ele olhou, né, para os seus, aquelas pessoas que estavam atirando pedra nele, né, tirando a vida, ele olhou para o céu e contemplou Jesus, de quem ele lembrou, para interceder por Jesus. A última intercessão dele foi para os seus inimigos, né, e falou: Pai, né, não leve em conta esse pecado. Então, se ele amou aqueles inimigos, ele desejou que aqueles inimigos, aquelas pessoas que estavam martirizando, tirando a vida dele, ele desejou que eles fossem perdoados, que eles fossem convertidos também. E eu fiquei meditando, Jesus também ali, né, na cruz do Calvário, no momento agonizante da vida dele, ele também se preocupou com seus inimigos, aquelas pessoas que estavam, né, tirando a vida dele, que estavam crucificando ele. Ele olhou para o céu e clamou a Deus: Pai, perdoa, né, porque não sabe o que faz. E muitas vezes, né, eu fiquei imaginando quanto nós, né, que muitas vezes, né, professamos, né, que estamos seguindo a Cristo, quando alguém nos prejudica, quando alguém talvez nos calunia injustamente, quanto ressentimento nós aceitamos carregar em nosso coração, quanta mágoa, né? E eu fiquei imaginando, meu Deus, o quanto nós precisamos, porque Deus pede que nós amamos, não a quem nos ama, quem nos faz bem, quem fala bem de nós, quem são nossos amigos, mas a palavra de Deus pede que nós amamos, né, os nossos inimigos. Nós estamos fazendo um ano bíblico, né, passamos também pela história de Moisés, né, o quanto ele amou aquele povo, que tanto amargou a vida dele, né, o quanto ele intercedeu por aquele povo. E eu fico imaginando, meu Deus, Moisés foi homem, né, como nós, humano como nós, com as mesmas fraquezas né, que nós temos hoje. Mas qual foi a diferença, né, daquele amor dele, o amor de Estevão? Foi justamente, né, a entrega, a comunhão com Jesus, o andar com Jesus. Enquanto a irmã estava pregando, eu pensei, meu Deus, eu posso ser assim. Eu posso também, né, nós podemos, né, amar como Jesus amou, amar como Moisés amou, amar como os nossos heróis da fé, amar os nossos inimigos. Então, para isso, o segredo, né, é a comunhão, a intimidade com Jesus. Eu andar com Jesus, como um dia desse, tem uma pessoa pregou, que muitas vezes a gente tira a primeira hora para Deus, né, levante madrugada, ora, lê, estuda, mas no decorrer do dia, né, através do nosso afazer, do nosso trabalho, muitas vezes nós deixamos Jesus de lado, né, e não levamos ele para o nosso trabalho, não andamos lado a lado com ele. Então, eu fiquei meditando, nós precisamos, né, de buscar ter uma intimidade maior com Jesus, um andar maior com Jesus. Eu tenho essa luta, tenho desejado tanto, né, a perfeição de caráter, a santificação de vida. É difícil, a gente falar é muito fácil, mas na prática, quando a gente vai viver essa experiência, ela é difícil, porque nós somos açoitados 24 horas, bombardeados, vamos dizer assim, 24 horas pelo inimigo. É uma experiência que eu tenho. Às vezes eu levanto de madrugada, eu oro, eu leio, né? E busco, né, ter comunhão com Deus, mas tenho caído, né, no decorrer do dia, né, poucos dias atrás, eu passei por uma prova muito grande, eu caí, sabe, num momento de ira, numa provação, né, com um irmão de sangue, meu irmão, que é uma pessoa endemoniada, e eu perdi, sabe, a paciência com ele. Como isso hoje tem me feito sofrer? Já pedi a Deus perdão, mas eu fiquei nervosa, eu discuti com ele, eu debati com ele, uma pessoa completamente tomada pelo inimigo, né, usada pelo inimigo, e eu tive essa fraqueza, né, como isso, né, me entristeceu. Como é triste quando a gente cai nesse lado do inimigo, a gente vê que o inimigo armou uma cilada e a gente caiu. Mas o segredo, né, mas graças a Deus, né, eu estou conseguindo, né, com muita oração, com jejum, estou conseguindo superar, conseguir perdoar, conseguir relevar todas as ofensas, agressões que ele me falou, mas não é fácil, somente pelo poder de Deus. Então, assim, que me tocou muito a mensagem da irmã, tudo que ela falou foi muito bom, mas que me fez muito meditar foi justamente nesse ponto. É amar os nossos inimigos. Isso é somente pelo poder de Deus, somente pela graça de Deus, somente pela atuação do Espírito Santo na nossa vida.
Isso que eu queria, essa é a minha consideração, que Deus possa abençoar. Eu sei que todos nós que estamos nessa sala, eu sei que muitos como eu têm essa dificuldade, né? A gente amar as pessoas que nos amam é muito fácil, mas amar uma pessoa que nos calunia, que nos acusa injustamente, não é fácil. Tem que ser através de muita oração, de muita consagração, de muita busca do poder de Deus, para a gente conseguir ter esse caráter que Moisés teve, que Jesus que esteve, que tantas pessoas, né, heróis da fé tiveram. E nós precisamos, se nós queremos entrar no céu, nós precisamos desse caráter, desse amor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Amém. Amém. Eu vou trazer aqui para vocês a citação da meditação matinal, o cuidado de Deus, que diz assim, olha, tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Então, tudo que Deus nos pede para fazer pode ser cumprido por seu poder. Se ele diz, amai os vossos inimigos, é porque em seu poder podemos amar os inimigos. No livro Maior Discurso de Cristo, página 75, diz o seguinte, que quando o amor de Cristo é recebido em nosso coração, esse amor nos torna semelhantes a Cristo, nos torna bondosos e ternos, não somente para os que nos agradam, mas para com os faltosos e errantes. E aqui diz o seguinte, que os filhos das trevas, eles também devolvem amor por amor, mas eles devolvem ódio por ódio. E diz que conosco é diferente. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal. Fazer o bem sem esperar retribuição é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Só os que amam os inimigos poderão entrar no céu, porque Cristo nos resgatou quando éramos inimigos de Deus, inimigos dele. Então, isso aqui para mim é muito sério, que os maus, eles devolvem amor por amor, e ódio por ódio. Conosco deve ser diferente. E o amor ao inimigo é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual somos filhos do Altíssimo. Amém. Meu Deus, que forte, né? Só os que amam os inimigos entrarão no céu. Muito forte, muito profundo, né, para a nossa meditação. Meu Deus. Realmente, e hoje em dia nós vivemos os tempos, né, da autoajuda, onde diz que nós devemos nos amar a nós próprios em primeiro lugar, né? E quando Deus fala totalmente o contrário, nós temos que nos despir do nosso eu, né, para amar, porque o amor só vem de Deus, não vem de nós. Nada de bom vem de nós mesmos, né, se não for Deus. E alguém levantou a mãozinha? Acho que não, irmã. Não, foi eu que fui achei que eu não tinha baixado, fui abaixar, eu estava levantando. Irmã, me permita só um complemento, por gentileza? Sim, sim. Uma vez eu vi uma frase que dizia, ame os seus inimigos, mas não os confunda com seus amigos. Percebam que Cristo amava os inimigos, mas Cristo não dormia na casa dos inimigos. Ele dormia na casa de Lázaro, de Pedro. Então, ame os inimigos, mas não os confunda com seus amigos. Mantenha a prudência, o discernimento. Não leve o inimigo para sua casa. Tenha cuidado, porque inimigo é inimigo. Veja que Cristo, ele falou as palavras mais importantes para os seus seguidores depois que Judas se retirou do grupo. Quando Cristo foi para o Monte da Transfiguração, ele não levou Judas e não levou alguns, levou ali alguns discípulos. Para algumas coisas, Cristo não levava o Judas. Por quê? Porque o inimigo iria prejudicá-lo naquele momento. O Judas seria usado para impedir aquela obra naquele momento. Então, a gente tem que ter essa prudência de Cristo. Cristo era muito prudente. Então, nós temos que ter o cuidado, amar o inimigo, mas manter a prudência, né, necessária. Essa prudência, Cristo nos ensina em sua palavra para com os inimigos. Exatamente. E o nosso eu, nosso ego, ele é tão frágil que tudo nos ofende, né? Qualquer coisa é motivo para a gente já sair vamos falar aqui em Portugal, saltar a tampa, ficar estressado, se sentir magoado. E hoje nós temos que nos preparar, meus irmãos, porque
muitas coisas ainda virão, né, para nos atacar, e nós temos, como a SESI sempre fala, temos que ter couro de rinoceronte, sair dessa casquinha de uva e ter couro de rinoceronte, né? Não nos ofendemos com qualquer coisa. E sobre amar os inimigos, a melhor forma, a melhor maneira de nós conseguirmos amar aqueles que nos ferem é orar por essas pessoas. Falo isso com convicção e com experiência, né? Às vezes a pessoa nos fere tanto, faz coisas assim terríveis contra nós, mas se nós nos ajoelharmos, pedirmos a Deus, entregarmos essa pessoa no altar do Senhor, o amor flui naturalmente do nosso coração por aquela pessoa. É impossível orar por alguém e não amar essa pessoa. Nice levantou a mão, bem-vindo, minha irmã. Bom dia. Irmã, você acabou de falar aí que Jesus amava os inimigos e não dormia na casa dos inimigos. E eu já ouvi muitas pessoas assim da fé falar que não é em todas as casas que quando chama para almoçar, comer alguma coisa, a pessoa não, ela não ia comer. Porque ainda mais assim, quando era uma pessoa que não gostava dela. Seu cuidado que você come nas casas. Isso aí eu lembrei, porque tem muitas pessoas maldosas, fingidas, às vezes, né? E pode colocar alguma coisa na comida. Mas eu pensava assim, quando essas pessoas falavam, eu falava, gente, mas se eu tenho Deus, na hora que eu vou comer, eu oro. Deus tira o que está de ruim. O que a irmã fala sobre isso? Se a pessoa está certa de não comer na casa dos inimigos, pessoas que às vezes fingem que é amiga da gente e não é. É igual Jesus não dormia na casa dos inimigos? Ok, irmã. Pelo discernimento espiritual que o Senhor Jesus nos dá, ele realmente não comia na casa de inimigos e nem dormia, e nem se demorava na companhia dessas pessoas. Quando ele os encontrava, ele tinha a mensagem certa para aquelas pessoas. Porque o inimigo, ele é inimigo, é alguém que nos odeia, é alguém que quer nos prejudicar, é alguém que o inimigo escolheu para estar ali no nosso encalço. Então, é prudente você almoçar na casa de uma pessoa que te odeia? Será que é prudente? É prudente você estar na companhia dessa pessoa para que ela encontre uma brecha ali e ataque você, né? Então, a gente tem que ter essa prudência. E essa irmã que falou isso está corretíssima. Amar os inimigos é orar por eles, suplicar diante do altar do Senhor a salvação deles, pedir bênçãos para eles, né? A gente não pode pedir coisas ruins, porque se nós pedirmos coisas ruins para eles, o Senhor Jesus deixa bem claro, né? Lá em Provérbios diz que aquele que procura o que faz o mal voltará, né? O mal não se apartará de sua porta. Então, a gente tem que pedir bênçãos para o inimigo. Se você quiser experimentar bênçãos em sua vida, comece a clamar bênçãos, salvação, bênção, prosperidade para seus inimigos, e sua vida começa a mudar. Então, tem que ter essa prudência mesmo. O inimigo, você tem que manter a distância, porque você não sabe o que aquela pessoa vai fazer e é capaz de fazer com você. Obrigada, Amém. irmã. Entendi. Amém. Então, neste momento, agradeço a todas as considerações, principalmente a irmã Ana, né, Irmã Ipanita, Não, é a Lídia. Tudo bom? eu- Quem é, fala? oi, a Rose. É só, Oi, só complementando aqui que a irmã Ana Lúcia desculpa, acabou. você levantou a mão. Me perdoa, Rose. Pode Não, não tem falar. problema, não tem problema não. É só complementando o que a irmã Ana Lúcia acabou de falar, é justamente esse negócio que ela falou, que é a comunhão, né? Que a gente não, se a gente for ficar convivendo com as pessoas, nem que for ali um pouquinho, é uma espécie de comunhão, né? Então, que a gente não tenha esse relacionamento com as pessoas, como ela mesma falou, só o básico, né? Tiver que dar alguma palavra para a pessoa, né? Além da oração e tudo, para que a gente não tenha nenhum tipo de comunhão. Como ela falou, a gente pode acabar caindo nas garras, em alguma cilada, em alguma coisa. Às vezes a gente fala, eu sei porque eu já passei por isso, às vezes a gente acaba falando demais, a gente quer ser agradável e tudo, e muitas vezes a gente até se abre
como se abre as brechas, e deixa alguma, a gente fica sendo vulnerável. Então, o mínimo possível, né, a gente tem que ter aproximação, a gente não chegar nem a ter comunhão com essas pessoas, só o necessário, quando necessário, né, de poder falar alguma coisa da palavra de Jesus, e só. Obrigada, irmã Ivanilda. Pode terminar. Amém. Irmão Roberto, levantou a mãozinha? Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Não, eu queria só falar que depois vocês leiam o capítulo 5 do Patriarcas e Profetas, que vai falar sobre Enoque. E Enoque fazia exatamente isso. Enoque, ele não se demorava na mesa de ninguém. Enoque só ia lá, fazia a pregação que ele tinha que fazer, pegava quem quisesse ir para o campo e levava. Mas, inclusive, o Espírito de Profecia diz que ele tinha receio de ficar próximo de pecadores, porque ele tinha medo de cair, fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. Então, o Enoque é um exemplo para nós a seguir, né? Enoque morava no campo e ia lá na cidade pregar. Enoque, ele não ficava nas rodas dos escarnecedores, cumpria Salmos 1, né? Ele não tinha esse apego de ficar próximo a pessoas que não partilhavam da mesma fé que ele. Mas isso não é desculpa para nós não irmos resgatar essas pessoas, né? Enoque pregava para elas, Enoque ia, Enoque era amorável, tanto que Enoque foi perfeito que ele já subiu, tá? Então, leiam o capítulo 5, porque ali vai estar como vocês devem proceder para ser um Enoque, né? Para ser alguém que quer se transladar. Amém. Muito obrigada, irmão. Muito obrigada. Aí, A irmã, irmã falou. a irmã Rose falou quando tá no mesmo teto, aí é muita oração e jejum, minha irmã. É muito complicado. É muito. Então, mais alguém gostaria de considerar antes de encerrarmos esta reunião? Não havendo mais considerações, então, por favor, alguém gostaria de orar? Vou chamar o irmão Roberto. Pode fazer a última oração, irmão? Oremos então. Querido amado Deus, mais uma vez estamos aqui, agradecidos pela mensagem maravilhosa que tivemos. Pai querido, nos ajude a sermos amáveis com todas as pessoas, que nós não façamos acepções de pessoas. Nós precisamos orar justamente, né, quando Jesus diz para amar os vossos inimigos, é no sentido de querer que ele seja salvo tanto quanto você mesmo. Então, que nós possamos cumprir isso, que não importa a pessoa, o mal, tudo que ela faça contra nós, que Deus possa estar com cada uma delas, para que eles possam entender a magnitude do seu grande amor e que eles possam estar caminhando também para a Nova Jerusalém. Pai, Pai querido, nos ajude a sermos humildes, a sermos pessoas que estão preocupadas com a salvação dos outros e menos com a nossa. Pois assim como Moisés renegou a sua salvação em prol de o nome de Deus não ser desonrado, que nós também possamos fazer o mesmo, Pai. Que nós possamos estar honrando o seu poderoso nome. Não importa o que aconteça conosco, pois a salvação é um ato de consequência. Primeiro nós honramos a Deus e depois nós seremos salvos. Pai querido, nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, a estarmos levando a tua mensagem, não importa onde o inimigo bata, que nós estejamos contigo, a vitória é mais do que certa. Perdoe nossos pecados, nos purifique, Pai, segundo a tua boa vontade. É que eu te peço em nome